Tem 11 participantes no momento. Maravilha. Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas. Bem-vindos ao aula magna de 2021 do curso de agronomia. Espero que seja de grande valia, na vida acadêmica de vocês, pois nós vamos conversar sobre alguns problemas muito importantes na cadeia, Então, nós vamos ver quais são as diretrizes que nós temos aqui no governo do estado. E quem vai passar isso para nós vai ser o zootecnista Jussival Pereira de Sá. Boa noite a todos os alunos, boa noite, Júlio. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando das diretrizes do sistema da agricultura, que ele é conduzido aqui no Paraná pelo nosso secretário, Norberto Ortigara, é um dos secretários da agricultura mais longevos que já participou de todo o governo. E agradecer também quem nos ajudou a montar esses slides, essas coisas, trabalhando tudo isso, o nosso diretor técnico, o Rubens Niederreitmann, que foi presidente do Instituto Emater, hoje IDR, que é uma empresa que congrega várias outras agora que se fundiram, entre elas a Codaparo, o IAPAR e o CPRA. Então, dentro dessa dinâmica, que a gente vai falar mais ou menos o que acontece, as diretrizes da agricultura no estado do Paraná. Nós temos trabalhado muito aqui no núcleo, a Secretaria da Agricultura ela é distribuída em vários núcleos no Paraná, e nós fazemos parte aqui na chefia do núcleo regional da SEAB da região de Maringá. São 29 municípios, que vai desde Itaguajé até Lobato, Orizona, Mandaguari. Então, é onde congrega essas 29 municípios. E todas as ações do governo são direcionadas e comandadas pelo núcleo regional. Então, meu nome é Jussival, como o Júlio já disse, o professor Júlio já disse. Na minha história, eu formei aqui na Universidade Estadual de Maringá, entrei no Instituto Emater, trabalhei em Santo Inácio, trabalhei em Astorga, depois Marialva, e fiquei como assessor da Sociedade Rural de Maringá por quase 30 anos. Então, e saindo da Sociedade Rural, que ainda faço parte da diretoria, aí vim para assumir a chefia do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, na região de Maringá. Só vamos fazer um adendo. Assim como a Maria Iraclésia, esse senhor que vocês estão vendo aí, é uma das minhas fontes de inspiração para ter feito o curso de agronomia. Só está faltando trazer mais um aqui para fazer a apresentação. Aí eu vou agradecer a essas 3 pessoas que me inspiraram a seguir essa parte de agrárias. Isso é uma grande verdade. O Júlio, quando ainda jovenzinho, mexendo muito com a parte de informática, ele estava com a gente lá na Sociedade Rural, desenvolvendo alguns programas para a gente fazer julgamento. Então, foi um trabalho bastante árduo, muitas madrugadas, Júlio, que nós trabalhamos junto nisso aí. Então, é um orgulho muito grande fazer parte e ver no que o Júlio se transformou. Um profissional competente, estudioso sempre foi, e que hoje mostra o caminho a vários alunos. Isso é um orgulho para nós também, que fomos os precursores disso tudo, Júlio? Então, falando das diretrizes do Sistema Estadual da Agricultura, nós fizemos isso também por uma discussão com vários dirigentes de vários núcleos, e a gente montou
esse trabalho. Então, vocês estão vendo, essas divisões que vocês estão vendo são onde constituem os núcleos do Estado do Paraná. Próximo. E dentro disso, nós vamos falar alguns pontos, como as diretrizes de governo, a agricultura e o rural paranaense, o rural que queremos, os desafios, as diretrizes da SEAB, a sintonia com as organizações, as estratégias institucionais que nós usamos, o organograma da SEAB, para vocês entenderem como é que funciona a Secretaria da Agricultura, o modelo de governança, as prioridades por área agrogeoeconômicas, as estratégias programáticas e o aprimoramento institucional e as oportunidades. Então, vocês vão ver no decorrer da nossa conversa que existe no Paraná, que nós temos hoje mais ou menos 1/5 da área, um dos menores estados, né, de produção e com a maior produtividade. Nós temos 20%, nós produzimos 20% de todo o alimento que o Brasil produz. Então, vocês veem a tecnologia e a produtividade que nós temos. Ok? Próximo, Júlio. Então, como que o nosso secretário, o Norberto, o Rubens, o nosso diretor-geral, Richardson, sempre disse a nós que nós temos que pensar estrategicamente e agir democraticamente. Um plano para colher mais resultados. Então, a gente vê todas as estratégias que podem ser usadas, envolvendo todos os municípios, envolvendo todas as cadeias e fazendo com que o Paraná cresça e o Paraná seja o diferencial do Brasil. E nós entendemos, e para vocês terem uma ideia, que como funcionou essa política até agora, que nós somos o segundo maior produtor de grãos do país. Próximo. Então, dentro das diretrizes, nós temos que fazer o quê? Vocês que estão entrando na universidade, ou já estão na universidade, e que vão ser agentes transformadores. Vocês serão os agentes que irão acompanhar todas essas mudanças e que o Paraná ainda precisa crescer mais. Então, nós temos que acompanhar as mudanças e oportunidades, nós temos que mudar, nós temos que inovar. Temos que aproveitar o potencial e construir uma nova agricultura. Hoje, nós estamos com um trabalho focado aí no arenito, na região de vocês, que é a questão que já é da laranja, e estamos pensando na forma de integração lavoura-pecuária, para quê? Para otimizar toda essa região, todo esse potencial que tem no noroeste do Paraná. A laranja veio com uma alternativa importante para agregar renda, valorizar terras e fazer com que o Paraná exporte hoje a qualidade do nosso suco, uma das melhores do mundo. Então, isso é importante. E agora, qual que é um dos grandes limitantes? Era a fertilidade do solo e do arenito e, na sequência, a questão das condições climáticas. Então, hoje nós estamos tentando trabalhar a questão da irrigação. Tem um programa de governo trabalhando essas questões do Irriga Paraná, para que a gente consiga produzir mais aí, principalmente na região do arenito. Então, nós temos que olhar para o ambiente externo, saber identificar novas formas de fazer mais e melhor, modernizar o jeito de ser, inovar, dar respostas rápidas, porque o mercado ele é agressivo e ele precisa de respostas rápidas. Então, os alunos de agrárias, que a agronomia, a zootecnia, a veterinária, nós temos que ter sempre procurando inovação, procurando novas tecnologias e novas formas da gente levar isso. Então, o governo dá as diretrizes, os gestores devem usar todo o seu potencial e recurso para fazer as mudanças desejadas e necessárias para a sociedade. O Estado deve ter a visão estratégica, holística, olhar como um todo
e abranger a coletividade, enxergar para frente, articular o setor público e privado de forma complementar. Então, uma das ações que o núcleo da Secretaria, os núcleos, né, da Secretaria da Agricultura do Paraná, do núcleo de Maringá, que pega a nossa região daqui, de Paranavaí, de Umuarama. Então, todos têm que ter uma visão e articular junto com o setor público e privado para que essas coisas realmente aconteçam e aconteçam bem e que façam a diferença na vida das pessoas. Próximo. E no Paraná, nós temos um desafio muito grande, que são os 2 Paranás. Na situação 1, nós temos a agricultura desenvolvida, que é a questão da soja, da cana, do milho, do trigo. Boas produtividades, né? Estamos colhendo aqui em 1.700, 1.800, 1.900 quilos de soja por hectare. Temos tecnologia avançada, já temos uma agricultura de precisão aqui que a gente consegue fazer isso. Temos produtores médios e grandes, temos uma liderança na exportação, tanto de grãos, das commodities todas, concentração de grãos, carnes e madeira. Então, 15% dos produtores concentram 80% do VBP. O que é o VBP? O VBP é o valor bruto de produção. Então, para vocês terem essa situação, como é a agricultura empresarial, a agricultura desenvolvida. Temos uma outra situação da agricultura familiar, que está descapitalizada, uma população vulnerável, municípios perdem população. Então, esses municípios pequenos, o que está acontecendo? O pessoal está migrando, sai de Santo Inácio, de Itaguajé, de Orizona, tá? E vem para onde? Vem inchar as cidades grandes. Então, qual que é a ideia? É fortalecer a agricultura familiar através de cooperativas, através de programas, e fixar esse homem no campo e aumentar as suas tecnologias. Então, e lá, por que eles vêm para a cidade maior? Porque lá faltam oportunidades. Se a gente der possibilidades deles produzirem lá, ter uma condição de vida boa, moradia boa, dentro do seu município, ele não vai vir para a cidade maior, ou vai vir para subemprego, nada disso. Ele vai produzir na sua propriedade, vai gerar renda, vai ter trabalho, vai gerar renda. E isso vai fazer com que o Paraná cresça. E nessas pequenas propriedades que a gente vê muito, baixa produtividade. E nessas pequenas áreas, o IDH é muito baixo. Então, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. 80% tem 15% do VPP. Então, você viu o contrário? 15% da agricultura mais empresarial concentra 80% do VBP. E 80% dos produtores da produção apenas contribuem com 15% do VBP. Então, qual que é o grande desafio do Paraná? O grande desafio é a gente equilibrar isso, manter a agricultura empresarial no alto nível e fazer com que a agricultura familiar ela cresça, ela se desenvolva e dê sustentabilidade e produza alimentos de qualidade. Então, esse é o grande desafio que nós temos. Próximo. Olha as potencialidades da agricultura paranaense. Nós temos de habitantes, no IBGE, censo de 2015, 11,16 milhões de pessoas. Uma população rural de 1,52 milhões. 13% da população, apenas 13%, está no meio rural. Nós temos um extrato fundiário que 85% das 305 mil propriedades com menos que 50 hectares. Então, propriedades pequenas, né? Fatores de crescimento da produção. Uso sistêmico e inovador de tecnologia de ponta, com ganhos expressivos de produtividade. Políticas públicas que garantem a sanidade da agropecuária, dentro dos princípios de sustentabilidade. Nessas políticas públicas, nós agora estamos conquistando, agora em maio, a área livre de vacinação de aftosa sem vacinação. Então, nós já
no mês de março, nós conquistamos isso, já, o parecer positivo do Conselho Técnico, agora vai para a OIE, que é a Organização Internacional das Epizootias, e agora, dia 28 de maio, se tiverem todos, seguirem a recomendação do Conselho Técnico, o Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, parte do Mato Grosso, eles vão ficar livres da febre aftosa sem vacinação. Isso implica em quê? Em que nós vamos atingir novos mercados, atingir mercados que nos pagam melhor. Então, essa é a ideia. Então, em 20 anos, você vê como a tecnologia, com o apoio das universidades, das faculdades, da Embrapa, do IAPAR, desenvolveu uma tecnologia que em 20 anos a produção de grãos aumentou em 120%, passando de 16 milhões para quase 40 milhões de toneladas. A soja, 39% de aumento. O milho, 45%. E o trigo, 10%. Então, nós temos assim, as potencialidades que nós temos ainda de crescer é muito grande, é muito maior. E isso nós vamos precisar de quem? De vocês que estão aí no banco das escolas, das faculdades. Nós precisamos muito de vocês. O Paraná precisam de vocês. Por quê? Porque vocês é que vão levar essa tecnologia, que vai levar a informação ao campo. Então, foquem nisso. Foquem no trabalho, foquem na pesquisa, para que vocês saiam da universidade e vão fazer a diferença na produção e na produtividade paranaense. E a agronomia tem uma importância muito grande com essa contribuição. Então, dentro da escola, vocês terão oportunidades de conhecer. Não percam oportunidades que vão surgir a vocês, como estágios, como dias de campo, como cursos, como treinamentos. O que vocês tiverem oportunidade de participarem, vão fazer isso, porque vocês vão, quem faz isso, seguramente lá na frente, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença para o Paraná e para o Brasil. Pensem sempre nisso. Não falem, não entrem em ideologias de falar de políticas, dessas coisas. Pensem na produção, na produtividade e na política de produzir. Isso é importante. Pensem no melhor país do mundo que existe para se viver, que é o Brasil. Nós não temos guerras, não temos intempéries, não temos assim um potencial enorme. Precisamos focar no trabalho, focar no estudo, que isso vai fazer realmente a diferença. Próximo. O VBP do Paraná, ela evolui constantemente. Olha a evolução que vem até 2017, que nós temos tabulado aqui. Quanto era o nosso VBP no início, 8,72, e o percentual que nós aumentamos até 2017. E esse ano, provavelmente, a gente passe dos 90 bilhões. Então, é assim, é um trabalho contínuo e de melhoramento genético, de melhoramento de plantas, de manejo de solo. Então, é todo um trabalho que tem sido construído. Muito isso nós devemos à academia, às universidades, às faculdades, a vocês que fazem essa diferença. Então, foquem nisso. O Paraná e o Brasil precisam de vocês. Então, esse foco é muito importante. Próximo. Agora nós vamos colocar aquelas duas situações que nós falamos. O Paraná, hoje, é o maior produtor de proteína animal. Suínos, aves, bovinos, então, ovinos, que já tem importância, e o peixe, que está evoluindo de uma forma fantástica. O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, com 1/5 da área de produção, é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, respondendo por quase 20% da produção nacional, 1/5.
é o primeiro produtor de trigo, 57% do trigo produzido, 22% do feijão, 31% de frango e cevada, 63%. Então, como todo bom agrônomo, né, gosta de uma cervejinha, olha a importância da cevada, olha a importância disso aqui. Nós temos aqui uma cooperativa na região de Guarapuava, de Entre Rios, que é um dos grandes produtores de cevada e que faz essa produção e que vai fazer parte, vai compor a cerveja de várias cervejarias do Brasil. Ponta Grossa, outra região que produz bastante. Somos o segundo maior produtor de soja, com 18% da produção nacional. Milho, 19%. E mandioca, que vocês estão aí na região, que produz bastante mandioca, 18%. É o segundo maior produtor de carne suína, 19%. E 13% do leite produzido no Brasil. Quarto maior produtor de bovinos. Temos destaque ainda no café, que são 3%, e frutas, em especial a laranja, com 7%. Terceiro maior exportador do agronegócio brasileiro. Nós exportamos cerca de 12 bilhões de dólares anualmente. 12 bilhões de dólares anualmente. Então, vocês verem a importância do agro, a importância do agronegócio e a importância de vocês fazerem parte dessa cadeia. Então, isso, eu quero que vocês fiquem assim, muito conscientes e que vocês fiquem também confiantes que essa vai ser a grande fonte de emprego, de indústria, de uma empresa a céu aberto, que é o agronegócio. Então, é importante vocês focarem nisso, e nesses números, e cada um de vocês vão identificar o que vocês querem mais, o que vocês têm mais afinidade. Tem muitos agrônomos que vão trabalhar com pecuária. Muitos de vocês vão trabalhar ou no peixe, ou nas aves, ou na pecuária de corte. Mas muitos vão para a cana, vão para o milho, para o trigo, para a soja, para a fruticultura. Então, são vários. O campo é muito vasto. Então, vocês têm muito o que crescer, muito o que fazer, contribuir para o Brasil, contribuir para o Paraná. Então, essa é a importância que eu vejo de uma escola de agronomia e ainda mais de uma região que sempre foi um tanto quanto marginalizada, que foi aí o arenito, porque foi sempre só tirado daí. Então, aí já teve café, aí já teve uma pecuária pujante, o solo foi se exaurindo. Então, agora vocês têm como recuperar isso de várias formas, na integração lavoura, pecuária, floresta e várias outras tecnologias que vocês estão estudando. Foquem nisso para que vocês consigam fazer a diferença. Próximo. Jussival, antes de passar o próximo, vou colocar uma pergunta que a Aline passou aqui, tá? Qual é o primeiro estado em produção? Hoje, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul? Não, desculpa, Mato Grosso, né? Mato Grosso. Uma outra coisa, o Anônimo fez a pergunta. O aumento do VBP também podemos dizer que é um dos motivos foi o número de universidades e escolas agrícolas que o Paraná possui? Teve uma contribuição muito importante. Além das escolas, tanto agrícolas, quanto as faculdades que abriram em várias faculdades que antigamente tinha, Curitiba, Maringá, Londrina, e eram poucas as universidades que tinham os cursos de agrária. Com o aumento das escolas agrícolas, com o aumento das universidades, com a Embrapa, com o IAPAR, com a pesquisa ajudando isso, realmente deu uma contribuição muito grande. E esses técnicos, que muitos são filhos de produtores, levaram essa tecnologia que eles aprenderam nas escolas, nos bancos das universidades, do colégio agrícola, e foram tecnificando essas propriedades. Então, isso foi fazendo com que a produtividade foi aumentando. Então, isso tem, sim, uma contribuição importante
nas escolas. A academia é muito importante para o desenvolvimento do agro, para o desenvolvimento de um negócio. E quando você aumenta a sua produção, aumenta a sua produtividade, melhora o mercado, o município que você tem a sua propriedade arrecada mais. Arrecadando mais ou produzindo mais, esse VBP, que é levantado através de um departamento da SEAB, que chama DERAL, que é um departamento de economia, então, com esse cálculo todo, vai fazer com que o município receba uma participação desse lucro, que é o que ele vai tocar a saúde, a educação e todos os problemas lá. Mas, realmente, as escolas, tanto agrícolas quanto as universidades, fizeram a diferença e fazem a diferença no Paraná. Agora, provavelmente, deve ser... colocou como anônimo, mas certeza que é um professor que perguntou essa parte lá da instituição. Estamos em uma universidade particular. Como podemos ajudar em projetos com o Estado, que foca mais nas universidades públicas? Tem, assim, várias formas. Quando a gente quer, a gente procura os caminhos e a gente faz. Então, a Secretaria da Agricultura, o IDR e tal. Então, são várias oportunidades que vocês têm de mostrar um trabalho, de mostrar as potencialidades que tem dentro de cada universidade ou faculdade, particular ou não particular. Agora, nós temos que estar engajado nessa produção, nessa produtividade e nessas diretrizes que a Secretaria quer. Por exemplo, a universidade aí a FATESC, ela tem como contribuir muito nas pesquisas, principalmente de irrigação, proteção de águas, fontes de água, que é o grande problema hoje. Então, hoje, para você irrigar um laranjal, para você irrigar uma cana, um pasto, fazer um sistema assim, nós precisamos de mais pesquisa, precisamos de mais trabalho em cima disso. Então, nós precisamos de alternativas, precisamos de ideias novas. E a academia é o caminho para nos trazer isso. Então, não só as escolas públicas, mas as particulares também têm uma contribuição muito importante a dar para o agro paranaense e brasileiro. Marcelo Pini, boa noite, Jussival. Você acha que a tendência é de que os grandes produtores acabem adquirindo as pequenas propriedades, justamente pela dificuldade enfrentada pela agricultura familiar? Esse é o trabalho que nós estamos lutando bravamente para que não aconteça, para que fixe o pequeno produtor no campo, que ele produza o alimento com qualidade, com o mínimo uso de defensivo, pegando um nicho de mercado que ele consiga ganhar mais. A Secretaria da Agricultura, através de vários programas, eles tentam incentivar o cooperativismo familiar. Então, formam-se cooperativas pequenas nos municípios e elas congregam esses agricultores. Qual que é a grande vantagem, o grande negócio disso? Nós fortalecendo as pequenas cooperativas, ela vai dar um canal de comercialização para o agricultor. Às vezes o agricultor até tem a tecnologia para produzir o alimento, mas ele não tem um canal de comercializar. Então, o governo tem, assim, várias políticas públicas para que ele consiga colocar esse produto dele através dessas cooperativas. Então, o grande caminho que nós estamos incentivando isso é que o pequeno agricultor, o agricultor familiar, se una com as cooperativas de familiares e eles se fortaleçam para alcançar novos mercados. Nós temos um mercado institucional muito forte, que é o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, temos o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, temos, além disso, nós temos o mercado Compra Direta agora, que virou um programa de Estado, que atende aos CRAS, atende aos CRAS, atende as instituições, os hospitais, os restaurantes populares. Então, são várias ações que o agricultor familiar
pode vir a ter uma renda melhorada para atender, para estar junto com esse e fortalecendo isso. Então, ele precisa como? Para que a gente fuja desse negócio de ser engolido pelo grande, nós temos que nos tecnificar. E aí é mais uma vez que eu digo que entra os técnicos agrícolas, os agrônomos, o pessoal da academia, mostrando alternativas até de produtos que eles consigam comercializar bem e que garantam a sua existência e subsistência. Eu acho que você já comentou sobre isso que o Fernando colocou aqui, que ele fala o seguinte: na agricultura familiar é muito importante a diversificação das fontes de renda, não somente dos grãos, né? O Estado está vendo, por este lado, uma solução para as pequenas propriedades, que é o caso que, como você falou, do PENAI, né? Isso daí é muito importante para a gente lá. Exatamente. Então, são várias ações que o governo adquire da agricultura familiar. Agora, o que nós temos assim? Qual que é um dos problemas que a gente encontra? Chega numa região, o produtor quer produzir só alface, ou o outro quer produzir só repolho. Não, nós temos que diversificar realmente. Então, o cara que produz goiaba, laranja, tangerina, chuchu, mandioca, inhame. Então, tudo isso tem mercado. Tudo isso tem mercado, mas precisa estar estruturado, tá organizado para colocar essa produção, porque são todos produtos muito perecíveis. Então, são rápidos de você chegar e já ter que colocar isso no mercado. E se perder muito tempo, você perde esse time. E perdendo esse time, você perde dinheiro. Então, por isso que a gente precisa estar organizado. Mas tem um mercado institucional muito grande. Estamos tentando fortalecer em algumas regiões os empódios, os mercados da agricultura familiar, para que ele venda essa produção também, seja mais um ponto de comercialização. Temos o SEASA, que tem lá a pedra, que é a pedra do agricultor. A preferência para o agricultor familiar. Então, ele vai ter mais uma fonte de comercialização. Então, ele pode ir no SEASA e falar assim, olha, eu quero vender na pedra. Ele faz um cadastro, ele tem um espaço e ele vai ter a possibilidade de comercializar o seu produto. Então, dentro dessa política do Estado, são várias ações que podem ser feitas. Beleza, vou passar o próximo slide então, tá? Ok. E quem for fazendo pergunta, pode interromper, estou à disposição, a hora que precisar, tá bom? Vamos esclarecer. Uma situação 2, dentro daquele slide. Nós temos 259 mil estabelecimentos que têm até 50 hectares e ocupam 22% da área. É o que o menino colocou lá, dos grandes e dos pequenos. 20% das propriedades respondem por 80% da produção. 140 mil estabelecimentos rurais, 46%, têm até 10 hectares. Então, é pequeno e ocupam 4% da área agrícola. 160 mil dos estabelecimentos rurais, 52%, têm renda inferior a 2 salários mínimos. Aí ele não sobrevive. Esse é o grande problema. E 251 municípios do Paraná são rurais. Então, dos 399 municípios que o Paraná possui, 251 municípios são rurais, são menos de 50 mil habitantes e menos que 80 habitantes por quilômetro quadrado. Então, são uma baixa densidade e tem uma baixa população. Então, para você ver a diferença, o problema, assim, que a gente fica brigando e lutando para que a gente fortaleça essa pequena agricultura. Próximo. Seguindo ainda, na situação 2, 123 municípios rurais, 49%, perdem população a cada ano e tem o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, muito baixo. Esvaziamento de municípios, falta de oportunidade e dificuldade de reação à estagnação econômica. Então, ele fica num ciclo vicioso mesmo. Ele fala, mas eu não tenho, eu não posso, isso aqui é difícil, e começa a criar várias dificuldades. Aí vem pedir apoio para trabalhar
na garagem da prefeitura para trabalhar, querendo todos irem só para o serviço público. Então, precisamos tecnificar, precisamos orientar esses produtores para que eles melhorem até a sua autoestima, produzindo alimento de qualidade, produzindo renda, e que isso vai fazer com que sustente a sua família, né? A erosão está de volta. Então, nós tivemos um programa muito bom de conservação de solos, mas foi sendo abandonado aos poucos. Então, hoje, nós temos que cuidar disso, principalmente aí na região do Arenito, porque não são solos tão estruturados. Então, a erosão está de volta, necessita novamente de uma ação forte do Estado. Então, hoje, nós estamos preocupados de novo com as microbacias, preocupados de novo com as estradas, elevação do leito, as caixas e as curvas de nível, a mata ciliar. Então, nós temos que preocupar com isso. 80% das áreas de plantio direto tem cobertura de solo insuficiente. Então, temos que voltar a isso, porque essa tecnologia teve uma adoção muito boa e depois ela foi diminuindo. O uso de agroquímicos ainda preocupa e as campanhas existentes precisam ser ampliadas, porque hoje nós temos um problema muito sério da deriva. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque quem é sempre o mais prejudicado? O pequeno agricultor, porque o que vai passar o agroquímico lá, ou de avião, ou de outras formas, e que às vezes não se preocupa com o vizinho. Então, essa tecnologia, esse cuidado na aplicação de defensivos, é outra coisa que nós estamos cuidando, o Estado está agindo, às vezes até multando, até penalizando alguns por esse uso. Nós temos aí na região de vocês um problema muito sério, que é do bicho da seda. Se você faz uma aplicação de um inseticida, ou mesmo de qualquer outro agroquímico, pode prejudicar a questão da amora, ou mesmo matar os bichos. E isso, imagina o prejuízo que isso dá ao pequeno agricultor, porque normalmente quem toca a seda são pequenos agricultores. Então, esses cuidados nós temos que ter. Josival, a Aline, ela fala o seguinte, ela é lá de São Paulo. Minha cidade tem o menor IDH do estado de São Paulo. A cultura aqui é o tomate. O que me preocupa é a carência de conscientização dos cuidados com a natureza e o solo. Exatamente. Esse realmente é um problema. Nós temos que, por isso que a importância do técnico, por isso a importância dos órgãos públicos de fiscalização, para que você mostre ao Estado, que mostre ao produtor, a importância dele preservar o meio ambiente, utilizar adequadamente os defensivos, para que ele possa ter uma otimização da sua produção. Senão ele vai para um caminho que é meio sem volta, e cada vez vai encarecendo mais, hoje, tem alternativa. A agronomia, hoje, tem estudos muito importantes, muito interessantes, de uso de defensivos biológicos, que hoje é um grande caminho, e a gente vai ter que caminhar para isso e aprimorar isso. Então, quem trabalha com agronomia, com produtos, com isso, vai ter que trabalhar essa questão biológica. A agricultura biológica, a agricultura sintrópica, ela precisa ser trabalhada. Vai ser necessário fazer isso. Nós temos que proteger as fontes, proteger o meio ambiente, proteger para que você tenha um equilíbrio e que você consiga produzir melhor, com qualidade, e protegendo sempre o meio ambiente. A Aline tem razão quando ela diz isso, porque a gente vê algumas propriedades realmente sendo degradadas por mau uso do solo. Uma outra situação, ainda na situação 2, em média no Paraná, apenas 20% dos agricultores são associados a alguma cooperativa. No centro expandido, esse número cai a 11%. Então, o que eu falei? A importância de
se cooperar, de estar junto. Na área de grãos, 60% são cooperativados, mas nos demais produtos a organização é incipiente, ela está iniciando ainda. Por isso que o Paraná, através das suas políticas públicas, ela está hoje com um programa que chama Coopera Paraná. Qual que é o objetivo desse programa? Do governo, o Norberto coloca, nosso secretário da Agricultura, coloca muito forte isso, que é uma política do governador também, do Ratinho Júnior. Que ele fala o quê? Que se eu conseguir trazer o pequeno produtor para ele fazer parte de uma cooperativa, ele vai sair fortalecido. Ele vai ter onde colocar o produto dele e vai ter alguém para brigar junto com ele, porque junto a gente é mais forte. Então, essa é a possibilidade que a gente tem, é juntar para que a gente seja mais forte. Porque sozinho a gente tem uma baixa capacidade de alavancar recursos. Como é que um pequeno agricultor vai no banco e vai pegar um dinheiro lá e ele não vai conseguir, porque exige-se tantas coisas que ele não consegue. Se ele está cooperado, então ele tem como se fortalecer. Então, esse é um dos caminhos que a gente acha que o pequeno agricultor tem que trabalhar. Então, essa é uma das questões. A renda fica comprometida pela baixa produtividade dos fatores de produção. Negócios rurais com desempenho técnico abaixo do possível e a renda dos agricultores comprometida com alto custo de produção. Então, o que ele tem que fazer? Se junta, usa a tecnologia que é gerada pelas universidades, pelas faculdades, pelos colégios agrícolas, com tecnologia, e ele vai conseguir produzir e vai melhorar a renda. E o Estado vai estar para apoiar. O secretário Norberto Ortigara sempre diz muito claro isso. Sozinho é muito difícil vocês irem em algum lugar. Vocês daqui a pouco casa mais um filho, seu filho cresce, você tem lá 20 alqueires, 30 alqueires, vai dividir de novo. Então, se você não achar alguma alternativa para você produzir com tecnologia, fica muito difícil. E é por isso que a gente acredita tanto nas universidades, nas faculdades, na tecnologia, para que faça a diferença na vida dessas pessoas. Ok, próximo. Na situação 2 ainda, o maior percentual de famílias pobres entre os estados do sul. Então, nós temos alguma região no Paraná, que você pega lá para o Vale da Ribeira, para aqueles outras, que você vê realmente complicado. 20% de famílias pobres, sistema de produção pouco diversificado e uso intensivo de tecnologia e origem industrial. 72% do VBP é dominado por 8 produtos: soja, milho, trigo, cana, carne de frango, madeira, carne bovina e leite. Ao todos, são quase 100 produtos que nós produzimos no Paraná. Então, são poucos assim, então nós temos que diversificar mais, temos que buscar novas oportunidades para que a gente cresça. Próximo. Agora, o que é o rural que nós queremos? Que nós trabalhamos para isso? Nós queremos um rural rico, com uma agricultura competitiva, presente no mercado nacional e internacional. Então, por que o frango hoje é tão importante aqui na nossa região? Porque tecnificou, exporta quase toda a produção. Agora, aqui na nossa região, aqui em Santo Inácio, a Seara vai começar a exportar para o Japão, que é um mercado exigente e que paga um preço diferenciado. Então, a Sadia já faz isso, Seara já estão caminhando para isso. Então, nós temos que ver oportunidades para que a gente consiga levar nosso produto para fora. Nós temos a China, que, através de um problema que eles tiveram lá de sanidade, principalmente em suínos, eles começaram a comprar carne bovina brasileira. E do Paraná, tem 2, 3 frigoríficos que mandam carne para a China. E eles aprenderam, né? Aprenderam a fazer churrasco, aprenderam a comer uma carne de qualidade. Então, hoje,
eles estão... toda a carne que nós produzimos, se deixar, vai tudo para exportação. Então, mas isso graças a quê? A sanidade, a tecnologia e a melhoria das plantas também frigoríficas que nós temos. Então, com oportunidades no meio rural e melhor qualidade de vida, mantém um ambiente saudável e sustentável, que é isso que nós queremos. Nós queremos uma tecnologia que seja ecologicamente correta, que a gente consiga produzir bem e manter um ambiente saudável e sustentável e a família feliz sobrevivendo bem. Esse é o rural que o Paraná quer e que nós estamos trabalhando para isso. Jussival, Marcela Tomás, quais os subsídios que o governo oferece para esses pequenos agricultores? Ele oferece através das políticas públicas, não direto ao produtor, mas às cooperativas da agricultura familiar, às prefeituras, através de materiais, equipamentos, como plantadeiras, como trator, como terraceadora, como vários equipamentos são fornecidos pelo Estado. Mas como é a forma que o Estado pode fazer isso, que ele consegue ter uma gestão sobre isso, através ou do associativismo ou do cooperativismo. Então, o governo tem feito isso através dos programas de microbacia, de estradas rurais, de vários programas dentro dessa visão mais associativista. Por isso que o governo ele não tem muito como fazer individual, mas ele tem como fazer em grupo. Então, qual é o grande caminho hoje para o produtor? O grande caminho hoje é ele se associar nas cooperativas de agricultura familiar, nas associações municipais, que aí você consegue uma patrulha rural, você consegue trator, você consegue equipamentos, você consegue plantadeira, que vai arrumar a sua estrada, melhorar, fazer o plantio, fazer a colheita. Então, são vários equipamentos que o governo disponibiliza para o agricultor, nessa forma de associação. Também tem aqui, ó, agora Minas Gerais, hein? Estamos interestadual. O Aleph Gomes, tá? Até eu acho que o que você falou agora nesse final cabe muito bem nessa pergunta que ele fez. Vejo aqui no estado de Minas Gerais que a produção do agro ela é cultural, fazendo com que a região inteira foque em uma única linha de produção, descartando todas as outras. O que podemos fazer ou buscar seguir para mudar essa aculturação e poder implantar outras culturas e tecnologias em nosso estado? Eu acredito, e aqui no Paraná, alguns mercados, algumas regiões já aconteceu isso, o grande trabalho que precisa ser feito é com os sucessores. Então, precisa, com os filhos desses agricultores, trazer eles com treinamento, com curso, mostrando novas oportunidades, novos caminhos, e eu acho que esse é o caminho que vai fazer com que você mude a realidade no campo. Se você ficar no patriarcalismo, ficar naquela questão só de seguir o do que o avô fez, que o bisavô fez e que o pai faz, não, nós temos que investir no jovem. Esses que estão na escola, essa cultura que nós temos que mudar paulatinamente, muito devagar. Então, é a única forma que a gente vê que ele vai conseguir fazer a diferença. Se a gente não fizer isso, e tem que ter políticas públicas visando isso, nós temos aqui no Paraná treinamentos, que é o Agrinho, que é para filhos de agricultores, que a FAEP encabeça isso. A FAEP faz um trabalho muito interessante em cima dessas crianças, que é o Agrinho. Então, ele vai mostrar, tem uma tecnologia aqui, tem o Clube da Bezerra, tem a avicultura caseira, tem a questão de ovos. Então, são várias coisas que eles vão vendo, outras oportunidades. Na fruticultura, tem um potencial muito grande. No maracujá, na goiaba. Minas, como o colega aí é de Minas, tem a parte de doces, a parte de fazer as compotas, as coisas todas. É um caminho que pode ser que agrega valor à produção.
Então, nós temos que descobrir essa vocação e trabalhar essa nova geração para que eles consigam modificar a realidade dos pais, a realidade da região. Ok? Então, quais são os grandes desafios que nós enfrentamos aqui no Paraná? Nós temos aqui melhoria da eficiência de processos, desenvolvimento de novos negócios e aumento da produtividade. Isso nós temos lutado muito, temos brigado muito com isso. O crescimento da riqueza gerada no campo através do aumento do VBP. Porque com um valor, o campo gerando mais riquezas, gerando mais receita, então toda uma cadeia é beneficiada com isso. O município recebendo mais recursos dessa participação, o que acontece? Vai ter uma saúde melhor, uma educação melhor. Então, tudo isso vai somando para que melhore. A geração de mais e melhores oportunidades de negócios e de trabalho no campo. Então, mais uma vez eu digo, a diversificação é importante. Nós precisamos fazer isso e mostrando oportunidades de ganhar dinheiro, e porque nós precisamos, o produtor, ele tem a vocação da agricultura, mas se ele não ganha, fica difícil. Então, onde entra, de novo, eu falo, dos acadêmicos, dos futuros profissionais da agronomia, é fazer com que esse produtor ganhe dinheiro e melhore, porque é dessa forma que você vai fazer o país crescer, o Paraná crescer, a região crescer. Então, e aumentando a renda das famílias rurais através do aumento da receita dos negócios agrícolas. A implantação e consolidação de sistemas de produção agrícola menos agressiva ao meio ambiente. Essa é uma preocupação que nós temos. Nós estamos num programa para ver se a gente consegue, daqui a mais 10 anos, ter pelo menos 20% a 30% de toda a nossa produção orgânica. Esse é o caminho, é mais um caminho que a gente quer perseguir. Então, isso a gente quer, a gente luta por isso. E, se a gente conseguir isso, a gente faz um ambiente mais sustentável. A promoção de inclusão social e econômica das famílias rurais em condição de vulnerabilidade. Então, essas pessoas que estão passando fome, não é só vulnerabilidade social, é nutricional, é de todo jeito. Então, o grande caminho para que essas pessoas saiam dessa condição é o agronegócio, é a agricultura. E a agricultura familiar é muito importante nisso. Por quê? Faz com que você saia dessa fase. Então, precisa ser trabalhado, precisa ver isso para que a coisa caminhe. E tem as oportunidades não agrícolas também, né? São várias outras ações que podem ser feitas, mas que na frente vai fazer com que a região melhore e que gere mais oportunidades de negócios e de empregos. Próximo. Exigência, os mercados hoje, tanto nacional como internacional, a exigência é muito crescente em sanidade. A sanidade hoje é um fator limitante para você exportar todos os produtos, tanto a soja, quanto o milho, quanto a carne suína, carne de aves, carne de ovinos, peixe, tudo hoje é a sanidade. Então, o Paraná deu um passo muito importante, que eu já disse lá atrás, que é ele ficar livre da febre aftosa sem vacinação. Isso abre a perspectiva de novos mercados. Temos também, ficamos agora isolados com relação, não fazemos mais parte do bloco da peste suína clássica, que é um problema muito sério. Então, antes a gente fazia parte de um bloco. Se tivesse um problema lá na Bahia, nós iríamos pagar aqui o custo desse foco que deu lá. Então, agora o Paraná saneou aqui, e aqui, só dentro do Paraná, que nós cuidamos dessa questão da sanidade. Então, vai abrir também novos mercados, porque nós estamos livres da peste suína clássica. Então, outra questão muito importante.
enfrentar a demanda por infraestrutura e de logística rural mais eficiente. Então, nós estamos modernizando os portos para exportação, melhorando a questão das ferrovias para levar esse produto num custo mais baixo até o Porto de Paranaguá, melhorando as estradas rurais, que você perde menos produtos no transporte até a cooperativa. Então, são várias ações que estão sendo feitas para que a gente melhore. Mas os desafios são grandes, os desafios são enormes, e nós temos lutado muito. O Paraná tem lutado muito através das suas políticas públicas, apoiadas pela Secretaria da Agricultura do Estado, pelo governo do Estado, que faz com que o Paraná seja diferente, que faça a diferença. Próximo. Agora a gente vai falar assim, isso nós temos as diretrizes do SEAGRE, do Sistema da Agricultura, da Secretaria da Agricultura. Próximo. Onde que nós estamos brigando muito foi, primeiro, naqueles pontos todos que nós já colocamos. Primeiro, nós temos que ser competitivos e temos que ter renda, porque a gente precisa de competitividade e renda para que a gente se sobressaia. Inclusão produtiva da agricultura familiar. Então, através de associação, através de cooperativa, através de fortalecer esses grupos, nós estamos tentando fortalecer a agricultura familiar. Todas as políticas públicas nós fazemos do PA, do PENAI, do Programa Leite das Crianças, são várias ações que a gente procura fortalecer a agricultura familiar, para que ela sobreviva e tenha uma rentabilidade boa, pagando um preço justo por um produto de qualidade. Pagamos um preço justo, mas exigimos qualidade do produto também. Estamos brigando por uma produção sustentável, com menos uso de defensivos, com economia de água. Todas essas questões a gente está trabalhando para que a gente faça uma agricultura sustentável. E a segurança alimentar e nutricional e qualidade de vida no meio rural. Então, o governo do Paraná também tem algumas ações no meio rural, como casas populares para o meio rural, que dá uma qualidade boa para esses agricultores não morar mais de uma forma, às vezes até desumana, sem qualidade, com banheiros, com questão de sanidade. Tudo isso a gente está trabalhando muito para que faça diferença no meio rural. Próximo. Primeira, competitividade e renda. Trata-se da expansão e consolidação do parque agroindustrial. Temos trabalhado muito nisso, bem como ampliação e adequação sanitária das agroindústrias familiares. Estamos hoje trabalhando, sobretudo, complementando, com a inclusão de mulheres e jovens agricultores, que é a pergunta do colega lá de Minas. Se a gente não incluir as mulheres e os jovens agricultores, que vão fazer a diferença, que é uma força de trabalho muito grande, então a gente pode não ter sucesso nessa empreitada. Mas envolvendo as mulheres, que já têm uma característica de organização muito, muito boa, que elas já sabem fazer isso, e os jovens ainda que não criaram ainda alguns vícios, então é um caminho que a gente vai estabelecendo instrumentos essenciais, principalmente mediante programas que contemplam inovações tecnológicas, que isso entra de novo a academia, assistência técnica, extensão rural, infraestrutura e logística eficiente e um ambiente sanitário adequado. Então, para que a gente tenha esse ambiente de competitividade e renda, a gente tem que criar esse clima, criar essas condições para que o agricultor produza bem, de uma forma sustentável e que faça e com renda. Então, esse é o grande trabalho da Secretaria da Agricultura. Próximo. Então, tem algumas ações estratégicas que a gente tem procurado trabalhar.
Elevação da renda nos estabelecimentos agrícolas. Tem sido feito várias ações nesse sentido. Melhoria da qualidade, diversificação, fruticultura, turismo rural. Então, são várias opções que faz com que a gente consiga intensificar essas atividades tradicionais. Incentiva cultivos protegidos. Incentiva o trabalho com jovens e mulheres rurais. Implantação de novos negócios com densidade de renda e estratégias inovadoras. Então, são várias ações que têm sido feitas para que a gente consiga trabalhar isso. Então, produtos com indicação geográfica. Minas já fez isso em alguns produtos, que é o selo. Então, tem lá o queijo da Serra da Canastra, o doce lá de Muzambinho, ou não sei o que, sabe? Nós estamos procurando fazer isso. Aqui no Paraná, nós já temos o café do Norte Pioneiro, café com selo de identificação geográfica. Isso faz um diferencial e agrega valor ao produto. Denominação de origem controlada, como faz alguns vinhos em Portugal, que tem as regiões que produzem. Então, tudo isso a gente faz para quê? Para que você incremente renda, que você incremente mais ganho para o produtor. E um ponto fundamental é a sanidade agropecuária. O controle da brucelose e tuberculose está sendo feito com muita seriedade. A ADAPAR, que é um órgão do governo, que é uma autarquia, ela tem fiscalizado constantemente, através das barreiras, através de visitas às propriedades, o controle da brucelose e tuberculose, com vacinação e com os exames. Uma área livre de aftosa sem vacinação, que a gente conquista esse status agora. Então, vai ficar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rondônia, parte do Acre, parte do Mato Grosso. Então, a gente vai conseguir um status diferenciado e manter a defesa sanitária vegetal. Então, temos acompanhado um trabalho também através da ADAPAR, fiscalizando essa questão vegetal, de produtos adequados para ser utilizados nas diversas culturas. Então, tudo isso a gente tem cuidado. Então, com que objetivo? Elevação da produtividade e produção. Ampliação e fortalecimento das organizações locais. Mais uma vez, fortalecendo as associações, as pequenas cooperativas, dentro de cada município. Aprimoramento dos processos de gestão e negociação. Outros treinamentos que é feito através da Unicafes, através das cooperativas da agricultura familiar, mostrando para eles processos de gestão mesmo. Olha, seu produto, para você produzir, ele custa tanto, e você não pode vender ele por tanto, você tem que vender ele por tanto, tem embalagem, tem o marketing, tem isso. Então, mostrar para ele, transformar o negócio dele realmente em um negócio com gestão. E a ampliação e aprimoramento de alianças e parcerias. Então, com a iniciativa privada, com as academias, como as universidades, as faculdades, tudo isso nós temos que ampliar e aprimorar essas alianças para a gente estar junto e fazer um Paraná mais forte e que cresça realmente. Próximo. A inclusão socioprodutiva da agricultura familiar. Isso que eu tenho falado desde que eu comecei esse bate-papo com vocês. A inclusão socioprodutiva da agricultura familiar, ela encontra atrelada principalmente na agregação de valor à produção, apontada como fator do seu fortalecimento, um estímulo ao cultivo de produtos de alto potencial de valor agregado e a estruturação de atividades não agrícolas. Além disso, promover a inclusão produtiva de agricultores familiares e que se encontram distante do aparato do Estado e seus mecanismos ou instrumentos de apoio a esse público específico. Então, o que a gente quer trazer? Aquele agricultor que está desgarrado, aquele agricultor que não está na cooperativa, que ele venha junto, que ele se associe e que ele tenha o braço do Estado apoiando ele, através da Secretaria da Agricultura, através do IDR, que foi a fusão da Emater, do IAPAR, da CODAPAR e do CPRA.
Então, com a fusão dessas instituições, fortalece muito. Então, o produtor procure o IDR do seu município, procure a Secretaria da Agricultura, que a gente tem como juntar e fortalecer para que você faça parte de uma dessas cadeias. Então, a inclusão ela é muito importante. Então, não pode ficar fora do bando. Você tem que vir junto com a gente. Ok? Próximo. Dentro das ações estratégicas ainda. Estratégia de participação dos mercados de produtos e serviços, ampliação de atividades rurais, de agregação de renda, como turismo rural, como você fazer com que esses produtos, você não entregue ele na forma in natura, que você processe, que você agregue renda, agregue valor a ele. Fortalecimento das agroindústrias familiares e da produção orgânica, isso nós temos trabalhado muito, tentado incentivar, mostrando aos agricultores familiares a importância da produção orgânica, a importância de um alimento de qualidade. Ampliação de alimentos diferenciados, com certificação orgânica e agroecológica. Então, é um caminho que a gente está fazendo para agregar renda ao produtor. Aumento da renda, utilizando os programas públicos como o PENAI e PA, e agora o Compra Direta, que é mais uma ação do governo. O PA tem o PA estadual e tem o PA federal. Tem o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, uma forma que a gente consegue levar um alimento de qualidade, tira essas crianças, essas pessoas da vulnerabilidade nutricional e social e faz com que eles consigam realmente fazer a diferença e ter uma renda agregada. E capacitação em atividades não agrícolas. Isso tudo é muito importante. Próximo. Produção sustentável. Essa é uma das diretrizes que a Secretaria da Agricultura tem trabalhado muito nisso. Priorização e orientação quanto às formas de produção menos poluente e de desgaste dos recursos naturais, priorizando as boas práticas de manejo integrado e uso de solos e água, controle racional das pragas e doenças através do MID e do MIP, que é o manejo integrado de pragas, o manejo integrado de doenças. Temos nossos técnicos sempre, através do IDR, sempre se aprimorando, estudando, e os agrônomos e os técnicos agrícolas acompanhando isso para ter uma redução de produtos de agroquímicos como forma de manter a capacidade produtiva do solo e água. Então, essa produção sustentável para frente vai ser o grande diferencial do nosso estado, porque nós temos hoje condição de produzir com o mínimo de defensivos, o mínimo de agroquímicos. Próximo. Ações estratégicas, né? A terceira diretriz, que é ampliar a sustentabilidade e a competitividade dos produtos predominantes, ampliar as áreas com boas práticas de manejo de solo. Então, mais uma vez aí com seus alunos, viu, Júlio, que precisa ver essas questões de manejo adequado de solo, de boas práticas de produção, tudo isso vai fazer diferença lá na frente. Ampliar ações em produção de orgânicos, apoiando a transição convencional para orgânico. Então, não consigo fazer essa mudança muito brusca. Então, vou produzir um produto agroecológico e vou caminhando para transformar ele em orgânico. Então, são passos, são etapas que podem ser feitas. Intensificação em MIP, que é o manejo integrado de pragas, em MID, manejo integrado de doenças e tecnologias de aplicação. Implantação de práticas sustentáveis de todas as cadeias, visando a produção de alimentos seguros. O mercado internacional hoje vai sempre priorizar por alimentos seguros, que exijam boas práticas de produção, tanto do milho, quanto da soja, quanto da pecuária, nos seus diversos níveis. Então, precisamos educar os nossos produtores para o mercado, mostrar um sistema de gestão que ele consiga atingir vários mercados e o que o mercado quer.
e isso entra de novo a produção dos nossos técnicos, dos nossos agrônomos, dos nossos veterinários, dos nossos tecnistas, dos nossos técnicos agrícolas. Sistema de monitoramento e premiação para quem usa boas práticas. Recuperação de áreas degradadas, essas áreas que já estão aí só com Mato Grosso, só com ou já com início de erosão, ou com a fertilidade muito baixa. Recuperar isso através da tecnologia. Implantar ações de saneamento rural e proteção de nascentes. Então, essas outras diretrizes que a gente tem trabalhado bastante, principalmente nas recuperações das nascentes. Tem um trabalho muito bom feito por um colega do IDR, que é o Ricardo, tem trabalhado isso dentro de uma ação estratégica desenvolvida pelo IDR, em parceria com a Secretaria da Agricultura, com o IAPAR e com as academias, com as universidades, tanto estaduais quanto as particulares. Quarto, que é uma outra diretriz que a gente tem trabalhado muito, principalmente aqui na nossa região, a segurança alimentar e nutricional e a melhoria da qualidade de vida no meio rural. São fatores fundamentais para que se proporcione à população acesso ao alimento de alta qualidade, bem como ampliar o acesso à moradia, saúde, saneamento, educação, comunicação, transporte e segurança. Isso nós temos, assim, dentro da Secretaria da Agricultura, tem um Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o que faz com que, nos pequenos municípios, as cozinha-escola, as panificadoras, várias ações que são feitas para que desenvolva isso. Nas cidades maiores, com mais de 80 mil habitantes, como Maringá, Cascavel, Toledo, Ponta Grossa, Curitiba, os restaurantes populares, que a gente compra produtos da agricultura familiar e fornece isso às pessoas em vulnerabilidade social num custo muito baixo. O restaurante popular aqui de Maringá serve hoje 1.200 refeições dia. Está sendo ampliado mais 3 restaurantes em Maringá. Um será aqui no Santa Felicidade, no Norato Vec, outro no Tuiuti, e outro lá no Conjunto Ney Braga. Serão mais de 2.000 refeições dia de qualidade, balanceada, parte adquirida da agricultura familiar, para atender essa população nutricionalmente carente ou vulnerável. Então, é mais uma ação dentro da Secretaria da Agricultura que trabalha essas questões. Próximo. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer, por favor, fiquem à vontade. Ações estratégicas, a quarta diretriz. Ampliar a participação da produção orgânica na merenda escolar. Isso a gente está incentivando, pagando diferenciado para o produtor, para que ele se motive a fazer essa produção orgânica. Implantar ações de educação alimentar, ensinando as crianças na escola a comer com mais qualidade. Organização comunitária para o acesso facilitado ao serviço. Foco nas áreas com população e situação de vulnerabilidade. Produção e acesso à alimentação básica. Então, a gente tem cuidado muito disso aqui, através de vários programas. Dentre eles, o Compra Direta, que atende diretamente às instituições, comprando da agricultura familiar e fornecendo aos CRAS, ao poder público, né, e às instituições, como asilos, como restaurantes dos hospitais universitários e várias outras ações que têm sido feitas. Acesso à informação e conhecimento. Implementação de produção de perdas e desperdício na alimentação. Então, através do Banco de Alimentos, do SEASA e do Mesa Brasil e várias outras ações que estão sendo feitas, minimizar essa questão de perdas e redução de perdas e desperdício na alimentação, que quase 30% da alimentação de produtos são perdidos hoje no Brasil. Então, você imagina o volume, quantas toneladas de alimentos são jogados fora, porque às vezes não tem aquele apelo comercial, mas que serve muito bem
para você processar e alimentar as pessoas mais carentes. Então, são todo um trabalho que a Secretaria da Agricultura faz também dentro dessas ações estratégicas. Próximo. Jussival, a Marcela Tomás, ela fez uma pergunta aqui que eu vou iniciar a resposta, tá? Mas coube muito bem nessa diretriz 4. A Marcela coloca o seguinte: a produção de produtos orgânicos, quanto por cento mais caro que o convencional? Marcela, posso te contar um segredo? Dependendo, sai até mais barato. Pelo seguinte motivo: de vez em quando você não vai trazer produtos externos dessa tua propriedade, vai trazer produtos externos para dentro da propriedade. Você vai utilizar os seus recursos que vocês têm ali dentro. É muito difícil chegar nessa palavra que eu vou utilizar, mas você vai chegar quase a ser sustentável. E nós tendo o governo fazendo essas compras com alimentação saudável e entregando para a população e mostrando o que é uma alimentação saudável, o volume de compras vai ser maior. E isso daí vai fazer com que esse preço diminua. Concorda comigo, Jussival? Exatamente. Mas no mercado, hoje, esse alimento orgânico tem um apelo comercial muito grande. Então, hoje, o governo vai pagar em torno de 15% a 20% acima do convencional. Então, ele vai dar um incremento no pagamento desse produto, como uma forma de incentivo. E para o produtor, quando ele dominar essa tecnologia, essa produção vai se tornar mais barata, porque ele vai trazer, como você disse, menos produto externo, que ele tem que comprar para trazer para dentro da sua propriedade. Ele vai utilizar muitas das tecnologias dentro da sua propriedade mesmo. Então, ele vai se tornar um produto mais sustentável. Então, a palavra é exatamente essa. E o que a gente quer é exatamente isso. Um produto sustentável, com qualidade e boa apresentação. Isso mesmo, Marcelo. Então, aqui os objetivos são vários. Aqui são assim, você tem assim, uma interação muito grande, né? A erradicação da pobreza, através da competitividade e renda, uma produção sustentável, inclusão produtiva da agricultura familiar, segurança alimentar e qualidade de vida. Então, tudo isso está interligado. Então, a gente quer essa integração, tudo isso para que você consiga produzir sustentável e alimentar a população. Então, vocês veem que são vários os objetivos de desenvolvimento sustentável. É uma erradicação da pobreza, é o fome zero, é um alimento com mais renda, mais bem-estar, mais saúde, uma melhor qualidade. Então, são várias ações, como vocês estão vendo nos slides, que a gente está interligando tudo para que a gente consiga fazer uma sintonia e fazer com que a gente consiga produzir com qualidade. Então, competitividade e renda, uma produção sustentável, inclusão produtiva da agricultura familiar, segurança alimentar e qualidade de vida, isso que nós procuramos para que a gente tenha esse engajamento, essa interligação, para que a gente consiga ser um Estado sustentável, com qualidade e visando sempre sustentabilidade e qualidade de vida. Então, é isso que nós procuramos. O Aleph colocou aqui colocou, na verdade, um ponto, né? Uhum. Tentei aqui na minha terra produzir orgânico, mas quando vi que precisa de certificação e muitas outras coisas, resolvi não dar prosseguimento no projeto. Aleph, coloco aqui como professor de horticultura, tá? Eu sei que é muito difícil fazer a certificação, tá? São, no mínimo, 5 anos de trabalho exaustivo com uma certificadora. O governo do estado, se eu não me engano, Jussival, tem uma certificadora, né? Isso facilita demais aqui no caso do estado do Paraná. O custo para você fazer é muito mais baixo,
Só que o grande problema é o seguinte: você comprou um inseticida e aplicou na tua área, pronto. Faltava 2 meses para você ficar orgânico, pronto, você voltou ao zero. Então, Aleph, o problema da agricultura orgânica é que a pessoa tem que ser dedicada àquilo ali. Tá? Então, olha, compensa. Falo para você, Aleph, compensa. Conheço muita gente aqui que está andando com carro bom fazendo agricultura orgânica. Concorda, Jussival? Exatamente. Aqui nós temos, inclusive, foi da minha turma de faculdade, o Sérgio Suzuki, que você conhece, vende aqui na feira do produtor, filhos fazendo faculdade particular, pagando com dinheiro de uma pequena propriedade rural, produzindo produtos orgânicos de qualidade, mas foram vários anos trabalhando essa questão. Mas depois que você engajou, que você encaminhou nisso, você não sai mais, porque realmente é um produto diferenciado e que tem um mercado garantido. E esse mercado está cada dia se ampliando mais. Tanto que aqui em Maringá já se abriu uma feira só de orgânicos. E várias regiões, outras, já estão fazendo isso também. Então, é um caminho, eu acho que é um caminho sem volta, é trabalhoso, mas existem os passos que precisam ser seguidos. Por isso, mais uma vez eu falo da importância do técnico, da importância da agronomia, da importância do técnico agrícola, que se dedica e orienta nesse sentido. Então, isso é importante. Então, eu quero mais uma vez reforçar isso aos alunos que estão aí. Se dediquem, escolham algo que vocês gostem de fazer. E aí vocês se dediquem, aprimorem no que vocês vão fazer e levem essa informação e levem essa tecnologia ao produtor rural. Então, tem um caminho muito grande a ser seguido e a importância de vocês realmente é muito grande. Uma outra coisa que eu coloco, Jussival, não sei se você já consumiu o iogurte da Copave. Nossa Senhora! Gente, é uma cooperativa em Alto Paraná que os caras produzem, esse iogurte ele é orgânico, ou seja, a pastagem deles é orgânica. Eles produzem cana, que eles exportam cachaça orgânica e açúcar mascavo, né? Exato. Tá? Só que daí vem aqui aquele problema que o Anônimo está falando aqui, ele escreveu, e eu vou passar essa parte. A produção de alimentos orgânicos para o agricultor familiar não acaba tornando algo pouco fora de mão, porque acredito que a porcentagem de perda dos produtos torna-se maior. Esse exemplo que eu coloquei da Copave, Anônimo, ele responde para você. Tá? Os caras exportam, sem brincadeira. A pinga deles você não consegue comprar no Brasil. Ela vai toda para a França, e eu conheço o cara que compra. Tá? Então, gente, o que acontece não é fora de mão. E eu vou ser sincero, sabe o que é a Copave? A Copave é um assentamento sem terra de pequenos produtores. Copave, cooperativa, olha no que inicia. Então, se os pequenos produtores se unem, desculpa, não tem para ninguém. Grande produtor leva um pau desses pequenos produtores, com os pequenos produtores com os pés nas costas. Tá? Então, Anônimo, não é fora de mão. É o nosso objetivo hoje em dia. Né? Um dos grandes problemas, até já coloco isso, Jussival, que é uma coisa que a gente teria que dar uma olhada. Esse iogurte, se você sabe, ele só tem o municipal. Ou seja, ele não pode, a Copave não pode vender aqui em Maringá, não pode vender em Paranavaí. Então, isso o estadual. E o federal ainda fica pior ainda. Por quê? Temos grandes burocracias. Você sabe de alguma posição do governo do estado quanto a isso, Jussival? Sei, e estamos trabalhando muito forte nisso, que inclusive terça-feira eu tenho uma reunião com o presidente da Associação dos Municípios para que a gente consiga adequar a legislação municipal para que eles tenham sim e aderir ao SUSAF. O que é o SUSAF? É um sistema da agricultura unificada, da agricultura de segurança alimentar, de sanidade, da agricultura familiar. O SUSAF faz com que
o município aderindo e a empresa, a indústria, adequando as condições, ele pode vender para todo o Paraná. Então, o próximo passo agora, nós estamos saindo de um mercado, por exemplo, de Paranacite, onde é a Copave, ali perto de Alto Paraná. Ele vai sair de uma produção, de um mercado de 10 mil habitantes, que é o que tem lá em Paranacite, para 11 milhões. Então, olha o pulo que isso vai dar. Ele vai poder vender o produto dele em Maringá, em Londrina, em Curitiba, em Ponta Grossa. Então, essa é a importância. A Secretaria da Agricultura, em parceria, junto com a ADAPAR, estamos motivando, incentivando e facilitando o caminho para que as cooperativas, para que a agroindústria familiar faça essa adesão ao SUSAF, junto com o município, que eu preciso do poder público primeiro, o município precisa aderir, para depois ter uma legislação específica, para depois o estabelecimento. E aí ele vai poder vender para todo o Paraná. Quando a gente alcançar essa etapa, aí nós vamos trabalhar um consórcio que chama o CISB. A região de Ivaiporã já tem isso, que aí você pode vender para o Brasil inteiro. Então, esse é o caminho da agricultura familiar, caminhar para, primeiro ao SUSAF e depois ao CISB. E aí nós vamos conseguir atingir todo o Brasil e a agricultura familiar vai ser muito fortalecida com esse sistema. E nós vamos poder adquirir esses produtos de qualidade na nossa região legalmente, isso é importante. Então, com segurança alimentar, com segurança sanitária, com segurança nutricional. E então são vários. Em Colorado tem uma fábrica de manteiga, queijos de qualidade excepcional. Está sendo trabalhado também o SUSAF lá. Já conversamos com o prefeito para que faça adesão, para que a gente consiga atender, levar isso para todo o Paraná. Então, acredito que em breve nós teremos essa possibilidade de adquirir esses produtos aqui em Maringá, aqui em Londrina, em todo o Paraná. Vai ser possível. Muito legal essa notícia. Não vamos parar de fazer descaminho do iogurte da Copave. Exatamente. Tem um cara que mandou um oi aqui para você. Não sei se você conhece um tal de Caetano. Muito bom, Caetano Corella. Grande abraço a ele. Tá lá em São Paulo assistindo a gente. Oh, que bom, que bom. Abraço, Caetano. Então, o que a gente tem que ter para a gente conseguir fazer essas coisas? Estratégia. Então, a estratégia institucional, o fortalecimento do sistema SEAGRE, Sistema Estadual de Agricultura, aprofundar estudos e ações no sentido da unificação das áreas administrativas da SEAB e vinculadas. Unificação dos bancos de dados, SEAB, Instituto, ADAPAR, SEASA, formar tudo isso para que a gente possa contribuir melhor para a agricultura familiar. O plano da SEAB deve nortear os planos de ação das vinculadas. Vinculadas deverão estabelecer planos específicos nas suas áreas de competência, com vistas à inovação e projetos e potenciais de desenvolvimento do Estado. O foco é o desenvolvimento rural. As ações entre as vinculadas devem ser complementares de acordo com a essencialidade de cada organização. Buscar o fortalecimento da pesquisa, da extensão, da defesa sanitária e do fomento, com processos modernos de planejamento, intervenção e articulação com o setor privado, cooperativas, universidades, que é o que eu venho falando desde o começo. O sistema de informação conjunturais, safras, preços, avaliações, deve ser fortalecido e aprimorado. Então, nós temos trabalhado muito nisso, nessa estratégia, em parceria com o IAPAR, com a Embrapa, com as universidades. Estamos aqui, junto com a UEM, fazendo um trabalho das unidades mistas de desenvolvimento de tecnologias, né, territorial. Então, que é o UMDT. Então, a gente quer ver a cadeia como um todo. Então, são vários, assim, que podem se somar a nós e vamos fazer esse trabalho.
Então, Júlio, fica aí o convite também, o desafio para que a gente participe junto nesse desenvolvimento da agricultura regional. Então, no final da palestra, eu já vou te fazer um convite daí para você me auxiliar em outubro. Nós vamos ter, final de setembro, início de outubro, nós vamos ter a semana acadêmica e está voltada nisso daí. Mas aí a gente continua lá falando sobre isso no final. Maravilha. Então, a atuação, tudo funciona quando você junta forças. Então, o que nós queremos? Agregar as forças públicas e privadas na realização de ações. Então, junta prefeitura, academia, todos os sistemas para que a gente consiga aperfeiçoar a atuação em parceria dentro do sistema da agricultura e com os demais órgãos e entidades do governo. Então, a gente tem assim, uma interação muito grande junto com da SEAB, com hoje o CEDEST, que é o IAP e AT, né, fazendo isso, fazendo com que a gente consiga trabalhar em parceria e facilitando a vida do produtor, dificultando os entraves, diminuindo os entraves para que ele consiga produzir mais e melhor. Então, é isso que a gente está procurando, apoiar essa integração dos agricultores, empresas, comunidades, em projetos novos e nas cadeias produtivas com articulação eficiente. É papel do Estado promover, facilitar e apoiar a integração desses entes, em especial nos projetos novos. Então, todos esses projetos, a Secretaria da Agricultura vai estar junto e vai estar apoiando. Próximo. Só para vocês terem uma noção como é que funciona o organograma da Secretaria da Agricultura. Então, Secretaria do Estado, né, que é o secretário, que é o Norberto Ortigara, que é o nosso comandante-mor. Abaixo dele tem os conselhos, abaixo dos conselhos a diretoria, o diretor-geral, o diretor técnico, abaixo disso tem os outros departamentos, que tem o DERAL, tem todas essas. Aí chega aqui na chefia dos núcleos regionais, e que estão ligadas todas as vinculadas, que hoje é o IDR, a DAPAR, CEASA, que era antes o IAPAR, CODAPAR, CPRA, essas outras entidades todas. Então, esse é o organograma. O Júlio tem isso, essa palestra fica à disposição do Júlio, né? E ele vai disponibilizar, ou tiver qualquer dúvida, eu vou estar sempre à disposição. O Júlio me acha fácil. Próximo, Júlio. Estratégia institucional, aprimoramento da eficiência. Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande dos papéis do que deve ser feito. Organização e modernização de estrutura e operação. Modernizar e inovar em processos institucionais, em especial a governança de políticas públicas e programas. Alinhamento ao plano estratégico da SEAB e integração programática. Monitoramento e avaliação. Então, isso a gente tem acompanhado muito de perto, todos os programas feitos através do sistema de gestão, e a gente vai acompanhando como está sendo aplicados os recursos que vêm da Secretaria. Próximo. Modelo de governança do sistema SEAGRE. Então, nós temos o Fórum Estadual de Dirigentes, que tem a reunião mensal. O secretário de Estado da Agricultura, que é a liderança, presidente das vinculadas, o diretor-geral e o diretor técnico. Aí depois nós temos o Fórum Técnico Estadual, que é as reuniões quinzenais. Diretor técnico, que é as lideranças, né? Diretor técnico das vinculadas, chefe do departamento da SEAB. E o Fórum Regional da SEAGRE, que é as reuniões quinzenais, que é o chefe de núcleo, os supervisores da DAPAR e os gerentes regionais do sistema. Então, esse é o modelo de governança do sistema. Próximo. Os papéis do Fórum Regional da SEAGRE, levantar a realidade regional, dentro da nossa realidade, realmente, o que está acontecendo aqui, identificando as ações prioritárias e sintonizando com as diretrizes estaduais, coordenar o planejamento e execução dos planos regionais de desenvolvimento, estruturar e organizar ações táticas e operacionais
para implementação de programas e políticas definidas, harmonizar o funcionamento do sistema, SEAGRE, identificar e encaminhar ações para superação de entraves e otimização de potencialidades regionais, sempre em sintonia com as diretrizes estaduais. Fazer articulação com todos os agentes regionais, públicos e privados, seja para definir ações prioritárias, seja para o atingimento de metas e propostas, ampliando a abrangência e otimizando os resultados. Apoiar técnica e politicamente a ação do sistema. Zelar para que os objetivos sejam alcançados e as metas e resultados atingidos, preocupando-se com a divulgação do trabalho de forma institucional. Então, esse é um dos papéis dos fóruns que a gente realiza sempre. Próximo. O espaço de trabalho, aqui são os núcleos, como é que funciona mais ou menos na região. Então, tem o núcleo de Umuarama, de Paranavaí, de Cianorte, Maringá, Campo Mourão. Então, são, assim, de acordo com as grandes áreas, né? Que é o Noroeste, a área de sedimento, do Vale do Ribeira, o litoral, a grande área da região metropolitana de Curitiba e a grande área do basalto. Então, essas são as regiões que são trabalhadas. Próximo. Aqui, as prioridades dos agros, né, de áreas agrogeoeconômicas, né, que é do arenito, que é o grande desafio, é o aumento da produtividade de leite, carne e frutas, né, do sedimento, que é renda, que é os novos negócios, inclusão social e produtividade, olericultura, café, plasticultura, fruticultura, leite, florestas, multiuso, mercado institucional, do Vale do Ribeira, do litoral, agregação de valor, né, aquicultura, agroindústria familiar, diferenciação, região metropolitana de Curitiba, alimentos seguros, horticultura sustentável, e no basalto, que é a agricultura de baixo impacto ambiental. Grãos sustentáveis, leite, a agroindústria familiar, transformação e a diferenciação. Então, dentro dessas regiões, a gente elege as prioridades dentro das áreas agrogeoeconômicas. Próximo. E a estratégia programática. Próximo. Então, dentro do sistema, tem as diretrizes e programas. Então, de competitividade e renda, tem a pecuária moderna, que a gente está trabalhando através dos núcleos, em parceria com os sindicatos rurais, programa de irrigação, estradas de integração, pavimentação e recuperação de estradas rurais, cadeias produtivas, tarifa rural noturna, que é a questão da energia, programas de florestas plantadas. Então, essa é uma diretriz da competitividade e renda. Inclusão produtiva da agricultura familiar. Então, agroindústria familiar, seguro rural, trator solidário, turismo rural, crédito fundiário, renda do agricultor familiar paranaense, em fragilidade social, família paranaense rural e cooperativismo da agricultura familiar. Dentro da produção sustentável, campanha Plante Seu Futuro, energias renováveis, ProSolo, rede de pesquisa, Pronasolo. São vários programas que são trabalhados dentro dessa linha. Na segurança alimentar, nas cozinhas comunitárias, os restaurantes populares, compra direta aos mercados, apoio a hortas urbanas e periurbanas, que a gente tem apoiado bastante, banco de alimentos, Moderfrota, Modercap, leite das crianças. Então, são várias ações que são trabalhadas aqui, e a sanidade agropecuária. Então, são várias linhas que são trabalhadas dentro desses programas e projetos. Próximo. Então, nós procuramos sempre uma sintonia programática com a realidade regional. Os programas são instrumentos para se atingir mudanças de realidade. Este enfoque precisa ser incorporado por toda a estrutura do sistema. As lideranças políticas e organizações dos agricultores devem conhecer essa visão, os programas em execução, seus alcances e apoios,
pelo sistema. Cada região deverá, a partir da sua realidade, definir as ações prioritárias, estabelecendo um planejamento de ação integrado do sistema SEAGRE, com ênfase na estratégia de implementação de programas. Então, tudo isso a gente faz levantamento da realidade municipal, o levantamento dos programas prioritários, e aí, em parceria com o IAPAR, com o IDR, com a Emater, com a iniciativa privada, a gente faz uma sintonia programática do qual o caminho, o que nós vamos fazer para melhorar a região. Próximo. O aprimoramento institucional, aprimoramento de processos e meios, melhoria da eficiência organizacional, investimento nas pessoas, desenvolver competências no clima organizacional e gestão do conhecimento e informação. Então, isso tudo a gente junta nos treinamentos e nas reuniões que a gente tem trabalhando essa política. Próximo. Estratégia de internalização de dirigente. Então, essa estratégia de internalização das diretrizes tem aprovação pelo Fórum Estadual, elaboração de material contendo as diretrizes, reuniões com grupos gerenciais da SEAB vinculados e divulgação em todos os níveis. Então, é essa estratégia que a gente usa para internalizar as diretrizes que a gente tem trabalhado. Próximo. Pontos estratégicos e críticos do rural de hoje. Sintonia com a agricultura 4.0, trabalho com jovens e mulheres, sanidade agropecuária é uma necessidade prioritária e nós alcançamos esse objetivo já através de um trabalho muito árduo, muito debatido para que a gente chegasse nisso. Instruções normativas 76 e 77 do MAPA, que trata a qualidade do leite, denominação de origem controladas, valorizando os produtos regionais, produção com indicação geográfica, da mesma forma, legislação sanitária em agroindústria familiares, sucessão familiar, demanda crescente em orgânicos, o mercado está pedindo isso, lei da assistência técnica e extensão rural, os mercados institucionais, que é o PENAI, PA, e todas essas outras ações, compra direta, etc., visibilidade dos projetos oficiais da SEAB e seus resultados, e a regularização fundiária de propriedades rurais. Então, todo esse trabalho está sendo feito sempre estrategicamente para que a gente tenha uma segurança de produção, de produtividade, de qualidade. E a regularização fundiária, nós estamos num trabalho muito forte tentando organizar tudo isso para que dê segurança ao produtor. Próximo. Então, gente, acho que era isso, né, que a gente tinha para trazer para vocês. Eu sei que é um pouco longa, um pouco cansativa, mas a gente está à disposição sempre, a Secretaria da Agricultura, através do nosso secretário Norberto Ortigara, através do governo do Ratinho Júnior, através do nosso diretor técnico Rubens Niederreitmann, do nosso diretor-geral, o Richardson. Então, nós estamos sempre prontos para atender a demanda da região e o que for para o bem do sistema da agricultura. Contem sempre com a gente, estamos sempre à disposição, Júlio. Obrigado, Jussival. Agora eu só vou responder a última pergunta aqui do Fernando, que ele mandou para a gente aqui, que ele fala o seguinte: eu tenho um amigo que produzia no sistema de produção orgânica, acabou desistindo por ser rodeado por propriedades que utilizam agrotóxico. Isso pode atingir mesmo a atividade? Ele possuía a certificação. Meu Deus. Não, eu vou fazer, estou fazendo aqui uma troca, agora vocês estão me vendo, vou deixar o Jussival, que esse eu faço questão de responder. Senhores, sem brincadeira, nós temos uma cidade aqui próxima, chamada Bom Sucesso, um produtor que ele produz 400 hectares de soja, ele tem uma área de produção orgânica lá, de 4 hectares, que ele produz, normalmente são hortaliças. Vocês estão notando o que eu acabei de falar? Quase 400 hectares de soja
e eu tenho 300 hectares de soja e 4 hectares de produção de hortaliças. No mesmo produtor, na mesma propriedade. Ou seja, se nós utilizarmos de técnicas para fazer a proteção dessa área de agricultura orgânica, tá? Nada se bloqueia esse produtor participar. Não importa, médio, grande, pequeno, não importa. Tá? Mas você tem essa produção. Então, Jussival, eu deixo aqui meu agradecimento para você. Tá? Foi incrível aqui, o pessoal adorou demais a sua apresentação. Aqui, ó, a Marcela falou que a aula foi sensacional. O Marcelo Pini, parabéns pelo trabalho desenvolvido na Secretaria de Agricultura Paranaense. A Milena, minha aluna, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Tudo isso é de grande valia. O Bruno, existe alguma página oficial onde é divulgado para ficarmos sabendo sobre todas essas partes do governo do estado? Colocando você na tela de novo. Ok, sim, nós temos uma página que é fácil o acesso no www.ceab.pr.org.br. Então é só entrar na página da CEAB que você vai ter todos os programas, todas as ações e todas as novidades que tem do agro paranaense estão lá. Então a gente divulga tudo isso, inclusive com valores. Eu vou passar tanto para o tutor, quanto eu vou colocar nos grupos do Teams, esses links que o Jussival acabou de passar. Exato. A Aran Ericeira gostou muito. Obrigado. A Lea Aguiar achou a aula top. Maravilha, maravilha. Tá? E o Fernando Augusto de Carli, né, que participou aqui bastante com a gente, disse que foi um dia ganhado. E o Denner Ribeiro, parabéns, muito ótimo e leve. Que bom. Tá? E o Anônimo colocou parabéns à sua apresentação. Então, senhores, nossa, agora começou. Aula muito rica de conhecimento. Excelente aula magna, professores. Agradeço. Né? Eu, como eu falei para vocês, esse cara que está aparecendo aí na tela para vocês foi uma das pessoas que fez eu entrar na área de agrárias. Né? Esse cara aqui, eu tenho muito que agradecer para ele, assim como eu tenho que agradecer para a Heraclésia e para o Hamilton. Né? Esse é o próximo que eu ainda vou trazer na questão de solos daí. Vai ser muito legal. Então, deixo aqui já o meu agradecimento para você, Jussival. Senhores, esse vídeo vai ficar gravado aqui, nesse link que vocês entraram. Vou subir esse vídeo também Vou subir esse vídeo no YouTube da Agronomia Unifatesc, vocês vão ter acesso lá. Tá? E se o Jussival autorizar, posso disponibilizar a apresentação em PDF. Pode estar autorizado. Beleza, então eu só vou fazer algumas alteraçõezinhas lá, que na hora da transformação eu esqueci de ver aquilo ali, peço desculpa, tá, Jussival? Tranquilo. Mas a gente vai resolver isso daí. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos. Novamente, muito obrigado, Jussival, pela sua participação. Uma boa noite. E lembra que eu falei daquela questão do aviso que eu ia dar para vocês? Agendem na sua... Cadê aqui? Agendem coloquem na sua agenda, e eu gostaria muito da participação da sua equipe, Jussival. 27 de setembro a 1º de outubro, nós vamos falar sobre os 4 pontos da agricultura aqui na região noroeste, né? Gado, leite, cana-de-açúcar e citricultura. Cada dia nós vamos falar sobre uma cultura dessas. Então, depois, nós vamos conversando e alinhando isso daí para nós conseguirmos fazer isso muito mais legal. Tá bom? Então, senhores, já deixem agendado. E detalhe, teremos outras palestras até chegar na semana acadêmica, tá bom?
Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Muito obrigado, Jussival. Até mais, gente. Até a próxima palestra. Tchau, tchau.